Olá, muito boa noite a todos vocês que mais uma vez nos acompanharão, hoje me acompanharão no estudo bíblico, porque esses dias têm sido bastante corridos e na noite de hoje, como em outra ocasião, então eu estarei conduzindo, na verdade, o estudo com a companhia de vocês. Está todo mundo aqui em casa, mas cada um envolvido numa tarefa diferente, e eu vou então realizar esse trabalho que compete a mim, com muita alegria, com muita satisfação, esperando que Deus nos abençoe, nos edifique, que Ele ouça a nossa oração, né? E que nós tenhamos essa comunhão, embora virtual, mas que ela seja para louvor, para a honra e a glória do nosso Deus, a quem eu quero glorificar, começando com este cântico conhecido que está em Apocalipse 7, versículos 10 e 12, que diz assim, olha: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Mais uma vez. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem. Antes de nós prosseguirmos, você sabe que o nosso estudo tem a ver com a parábola do semeador, não é? Pode deixar o violão aí, não tem problema. Obrigado, amor. Mas antes, eu vou cumprimentar quem está conosco. Lilica, me ajuda aqui, minha filha, por favor. Vamos ver quem já chegou aqui. O tio Rony, né? A dona Maria Xavier, Kátia Félix, Dona Luzia, o Noel, Sidoca, Elaine, Dona Zilda, Presbítero Elias, Feitosa, Elizabeth, deixa eu ver quem mais aí, minha filha. Eu sou professor centralizado. Ah, tá bom, deixa eu ver. Já acabou já. Só a Marta e o Joel. E a Dona Marta e o seu Joel, que também acabaram de chegar, tá bom? A Ana Espíndola, então vai anotando aí, minha filha. Dona Marta, seu Joel, a Ana Espíndola. E antes de nós irmos direto ao assunto de hoje, quero lembrar
e vocês já sabem, é um estudo bíblico. Então, você pode escrever ali no comentário. Eu vou pedir a Lilica que fique muito atenta ao que vocês falarem, viu? Para que eu possa, dentro das minhas possibilidades, responder a cada um. Mas antes de mais nada, nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos abençoe. E aqueles que têm agilidade, facilidade com a internet aí, compartilhe esses vídeos, tá? Depois que eu termino tudo aqui, eu ainda baixo esse vídeo, coloco no YouTube. As visualizações são poucas, porque a maioria está nos acompanhando no Facebook, viu? E às vezes nós temos aí muitas, mas muitas pessoas mesmo, viu? Além de vocês que nos acompanham regularmente, tá bom? Então, antes de orar, mais alguém, minha filha? Depois da dona Marta, a Ana Espíndola, o pessoal vai chegando. Tem um povo aí que não consegue chegar gravado, 7h30. E aí, no final, eu deixo para cumprimentar os demais, né? Feche os seus olhos, onde você estiver, e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, mais uma noite, ó Deus, em que nós paramos para refletir na Tua santa palavra. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto nós precisamos dela. Esta boa semente que foi lançada um dia no nosso coração que foi preparado pelo Senhor, para que a semente extraordinária e maravilhosa como que é a Tua palavra, pudesse crescer, brotar e crescer. E, ó Deus, no tempo certo, dá os frutos que o Senhor espera de nós. Sem dúvida, ó Deus, olhamos à nossa volta e olhamos para nós mesmos e constatamos que nós estamos aquém de ser quem nós podemos ser, pelo poder que há na Tua palavra. Nos vemos embaraçados, ó Deus, nos vemos envolvidos com coisas que, por não serem em si mesmas pecaminosas, são ainda mais ameaçadoras que o próprio pecado, dependendo das circunstâncias. Porque como muitas coisas que nós fazemos não são pecaminosas, isso pode provocar em nós um certo descuido no que diz respeito à mordomia do tempo, mordomia dos dons, dos talentos que o Senhor nos deu, mordomia que envolve a nossa família, o nosso lar, a igreja, o relacionamento conjugal, a mordomia que envolve planejamentos financeiros, administrar corretamente os recursos que o Senhor nos dá, a mordomia que envolve a nossa vida por inteiro. Tudo isso fica abalado quando nós estamos envolvidos por coisas que não são pecaminosas em si mesmas, mas quando Deus assume o lugar da Tua palavra, então elas se transformam em verdadeiras ameaças. Imploramos que o Senhor, por misericórdia, nos ajude a aquietar o nosso coração neste momento. Ajude-nos, Senhor Deus, a valorizar este momento, abrir o entendimento, ou então, Senhor Deus, ter sensibilidade para implorar que o Senhor abra os nossos olhos e o nosso entendimento para que nós recebamos a Tua palavra com gratidão e respondamos positivamente a tudo que o Senhor pode e tudo que o Senhor vem nos ensinar, especificamente no dia de hoje. Abençoe os irmãos que já estão aí, os que eventualmente vão se conectar a nós ainda, que o Senhor alcance cada coração, que o Senhor tenha misericórdia de cada vida. Usa-me, Senhor, na vida dos irmãos. Eu imploro em nome de Jesus. Amém. Vamos ver quem mais eu vou dizer, para quem mais eu vou dizer boa noite. Lilica está aqui do meu lado,
É, que nem formiguinha trabalhando, né, Lica? Então, depois da Ana, eu já cumprimentei a dona Marta, espero que o seu Joel esteja aí do seu ladinho, né? A Nair, que não falta, seu João Costa também, a Gabi e o seu digníssimo, se ele estiver por aí, Gabi, boa noite, e a Sentira. Boa noite, de onde você é, Sentira? Põe para nós aí, Lica, fica de olho para eu poder falar daqui a pouquinho. Primeiro, nós vamos lá ao versículo que nos foi dado para memorizar. Salmo 64, versículo 10. Vocês estão acompanhando aí? Saberiam falar de cor? Eu vou ser sincero, eu sou terrível. Não sou o melhor exemplo para memorizar. Sabe, Lica? Eu acho. É? Eu sei que começa com Então tenta falar. o justo. Opa, o justo. Tá certo? Tá certo? Peraí. Justo se entristece. Oh. Justo se O justo se alegra alegra e no no Senhor. Senhor É. e nele. E nele confia. Isso. Salmo 64:10. Não acabou. Calma. Aí é só a metade. Os de reto coração, todos se gloriam. Então o versículo é esse aí. Ó, o justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Gloriam no Senhor, né? Claro. Nenhum cristão consciente gloria em si mesmo, não. Né? A gente sabe disso. Então está aí, Salmo 64, versículo 10, para nós no domingo, com a graça de Deus, aquilo que restou de nós desta semana. Então, poder falar juntos na igreja, reunidos presencialmente. Eu sei que alguns irmãos aí estão se recuperando, né, de algumas enfermidades, né, Sedoc, que eu diga, Noel, que já está aí para baixo e para cima, nossa irmã Lídia está gripada, né, e outros irmãos que foram acometidos de enfermidades recentemente, mas coisa assim, do tempo, viu, gente? Coisa do tempo. E outros que adquiriram enfermidades mais sérias, por quem nós estamos orando e que estão se recuperando. Ó, o Carlos, o primeiro nome que vem à minha mente, o Carlos, da Sueli. A Iara, que eu agora vou começar a puxar na orelha dela, puxar nas duas, né, Iara? Será que a Iara já chegou aí? Não. Não? Então, quando a Yara chegar, ela vai ver isso aí que eu estou dizendo agora. A Neire vai mostrar para ela que ela precisa mudar, modificar, como diz o poeta vivo, o seu modo de vida. Não tem nada a ver com o Robertinho lá, meu amigo de infância, não, gente. Então, de hoje em diante, você, Yara, como nós todos precisamos modificar para melhor o nosso modo de vida, à luz da palavra de Deus, que não é o caso do Betinho, né? O Betinho lá, ele tem outros motivos para modificar o modo de vida. Ele está pensando nos amores, né? Aquela música nostálgica, né? Aquele instante que você partiu, destruiu o nosso amor, agora não vou mais chorar, cansei de esperar, e por aí vai, você sabe. Fala, minha filha. A Beth chegou. A Beth e a Dona Alvina acabaram de chegar. Boa noite, Beth. Boa noite, a Dona Alvina também. Muito bem, vamos então ao que interessa. Betinho à parte, né? Com as músicas dele. Abra a sua Bíblia lá em Mateus 13. Nós estamos lendo do versículo 18 ao versículo 22, certo? Já vimos aqui que Jesus contou no início do capítulo a parábola do semeador. Os discípulos perguntaram por que ele fala por parábolas. Tudo isso nós já vimos. Jesus, então, diz que é para que neles se cumprissem o que neles estava se cumprindo o que foi dito ao profeta Isaías. Fala, mas esse povo não vai ver com os ouvidos, ou ver com os olhos, não vai ouvir com os ouvidos e entender, e não vai se converter. Deus disse isso a Isaías. É como se Deus tivesse chamado a mim para pregar a uma igreja e já me avisando, você vai lá pregar, mas eles não vão te ouvir.
não vão receber o que você tem para falar, para transmitir. Esteja preparado. Aqui Jesus fala por parábolas e os discípulos à parte perguntam, Senhor, por que lhes fala por parábolas? Jesus dá essa explicação. Porque o que se cumpre neles é o que foi dito pelo profeta Isaías, no versículo 14 do capítulo 3. Dá uma olhada aí, confira na sua Bíblia. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo, aí falando, usando as palavras de Isaías, e é claro, pensando nos seus contemporâneos, Jesus diz, o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder. Olha aí, gente, isso é muito importante. Por que o Senhor fala por parábolas? Para não suceder que vejam, que ouçam, que entendam, que se convertam, que sejam curados, para não sucederem. Então eu já disse no início do nosso estudo que isso contraria toda a ideia universalista de salvação, quando uma pessoa afirma que Jesus veio para buscar e salvar todo pecador no sentido generalizado. Isso vai frontalmente contra o que Jesus está dizendo aqui. Quando ele fala por parábolas, os seus discípulos perguntam, por que é que o Senhor lhes fala por parábolas? Jesus diz, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, ao passo que para eles, a eles não é. Isso não é concedido. De modo que nele se cumpre o que foi dito pelo profeta Isaías. Então, se alguém chega para mim e diz assim, ou para você, Jesus veio para poder deixar tudo muitíssimo claro, para salvar todos os pecadores. Nós temos até hinos que precisam, carecem de uma revisão, não é? Por causa disso aí, né? Que Jesus quer salvar a todo pecador. E então tem que fazer um marabalismo teológico para poder entender o que Jesus está dizendo aqui. Tem que fazer, quando a gente canta hinos como esse, aí a gente tem que fazer um malabarismo teológico muito grande para poder então tentar encaixar num texto como esse. Porque quando a resposta de Jesus é, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A eles não. Jesus estava falando das multidões, para quem ele acabava de contar a parábola do semeador. E é aí que ele conclui dizendo, de modo que neles se cumpre a profecia de Isaías. Então, Deus disse a Isaías há 700 anos aproximadamente, antes de Cristo, vai e diz a este povo, ouvireis com os ouvidos e de modo nenhum entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Então, a conclusão é esta, que geralmente acomete a todo o coração humano, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos. Aí Jesus diz, por que eu falo por parábolas? Para não suceder, repito, grifem isto aí, Mateus 13, versículo 15, para não suceder que vejam, que ouçam, que entendam, se convertam e sejam por mim sarados. Esse era o motivo. Então quando alguém diz, Jesus contava por parábolas para tornar o evangelho mais fácil, nada disso, não é o que está sendo dito aqui, na parábola do semeador. Dá uma olhadinha aí e você vai perceber. Na continuação, Jesus diz aos discípulos, bem-aventurados, porém, olha só, ele compara a multidão, para que ele acabava de falar por parábolas, aos seus seguidores mais próximos, dizendo, vocês são bem-aventurados. Na verdade, ele coloca nos termos do versículo 16, desta forma, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. E outro dia minha esposa aqui do meu ladinho perguntou, isso tem a ver com aquilo que foi dito lá em Apocalipse, né?
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Tem, exatamente. Porque não basta ter esse tipo de ouvido aqui. Não é? É preciso ter aquele ouvido que é dado, concedido por obra do Espírito Santo. Então, a partir daí, Jesus passa a explicar a parábola, certo? Antes de eu caminhar, deixe-me cumprimentar mais alguém que tenha chegado depois, né, que é o caso da Loide. Aí sim, ó, já falei, Yara, falei de você que na sua ausência, viu? Falei que você vai adotar um novo modo de vida, viu? Richard Beth, lá de Pederneiras, aqui tem uma turminha espalhada aí, não é? Então, Agudos, Mococa, Gabi, Itaiaém, a Loide, São Paulo, Loide não, o Anair, João Costa, São Paulo, a Beth, Pederneiras, Richard. E o Claudemir, estou esperando o povo da nossa igreja entrar, viu? Estou esperando. Se não, domingo eu vou repetir esse sermão. Meia-noite, viu? Olha lá. Domingo não, porque nós temos outros planos. Bom, vamos em frente então. Nós já vimos até aqui as sementes a que Jesus se refere aqui a partir do versículo 16. Ó, a partir do versículo 18. Atendei vós, pois, parábola do semeador. Todos os que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado. Minha filha, dá uma olhada no telefone da mamãe, porque às vezes tem pessoas lá que não tem aqui, tá? Se você entrou aí e seu nome não foi citado, dê uma boa noite para nós, cumprimente-nos e aí eu falarei com você, tá bom? E tem pergunta? Quer agregar, somar? Diga o que você está pensando e vamos participar. Então, seguindo, versículo 18. Atentem para a parábola do semeador. Todos os que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Jesus diz, este é o que foi semeado à beira do caminho. Estão lembrados? Aquele solo duro, onde um chão muito pisado, batido, onde pode cair uma semente extraordinária, mas ela não vai conseguir frutificar. Então Jesus diz assim, a semente caiu ali. Não que o semeador falou assim, eu vou jogar um pouco à beira do caminho, vou jogar um pouco no solo rochoso, vou jogar um pouco no meio dos espinhos, vai que produz, né? E loucura seria do pregador, do semeador, fazer isto. Então ele levava consigo sementes para lançar num terreno já devidamente preparado. E enquanto caminha, enquanto ele semeava no terreno, né, devidamente preparado, como eu disse, algumas sementes caem à beira do caminho. Solo duro. Outras caem no solo rochoso de pouca quantidade de terra. E hoje nós vamos ver, assim, antes ainda de prosseguir, é bom lembrar o significado de tudo isso, né? De maneira muito prática. O primeiro terreno, gente, tem a ver com aqueles que ouvem a palavra de Deus e dão de ombros, assim. Não é comigo, nada a ver. Aí eu sou assim mesmo, eu falo o que eu quero, eu penso o que eu quero, eu faço o que eu quero e tal. E Bíblia? Não, eu creio em Deus. Mas a Bíblia foi escrita por homens. E aí então eu vou viver do jeito que eu acho certo. O pregador fala o que ele quer. Ele lê a Bíblia e explica do jeito que ele achar melhor. Você já ouviu essas justificativas? Eu já, muitas vezes. E isto torna a nossa vida mais fácil? Melhora a perspectiva de vida para nós? Não. Não melhora em nada. Porque quando alguém chega a esse tipo de conclusão e então desfaz levianamente da palavra de Deus, lançando a culpa no pregador, lançando a culpa na interpretação, lançando a culpa na própria Bíblia, não é? Então é uma atitude muito leviana e essa pessoa vai realmente dar de ombros e dizer assim, não. Isso aí não é o meu caso, não tem a ver comigo, eu tenho coisas mais importantes para ouvir, para ver e para fazer.
Pode ser que muitos que estão me vendo e ouvindo agora nunca tenham dito algo assim. Mas não é preciso falar aqui. As atitudes mostram quando nós estamos dando de ombros com o que a palavra de Deus está dizendo. O maligno vem e pega e cata a semente, e arranca e leva. Ela não produz nada. O broto não, a semente não brota. Não é? E o outro terreno, disse Jesus, é aquele que foi, que tinha rochas por baixo. Não é? Semana passada tentamos explicar aqui para vocês que isso tem tudo a ver com a empolgação daquele momento em que alguém ouve a Bíblia. Eu quero isso, eu quero fazer, vamos pastor, quero e tal. Aquela animação toda e o pastor, coitadinho aqui, coitadinho entre aspas, né? Fica animado, e que beleza, agora nós vamos, porque agora o povo está animado. Se caiu num solo rochoso, é um doce engano, não é? Alguém chegar e prometer mundos e fundos a um pregador, a Deus, mas na verdade não tem raízes. Então aquele momento passa. E sabe o que é que fica depois? Ou ficam? Decepções, frustrações, tristezas, porque quando nós depositamos a nossa confiança no que alguém promete ser e fazer quando não é capaz, então quanto maior a confiança, quanto maior a esperança, quanto maior a expectativa, tanto maior serão as frustrações e as decepções. Hoje nos compete, meus irmãos, falar sobre a semente que caiu entre os espinhos. Devo cumprimentar mais alguém, minha filha? Vamos lá. Hoje estou fazendo diferente, viu, gente? A Sidoca eu já cumprimentei, meu amor. O João Carlos. Boa noite, João Carlos. Boa noite, Ismael. Espero que a Ana esteja aí do seu ladinho, viu? Boa noite, Regeni Macedo. Estou feliz com a sua recuperação. Espero vê-lo muito em breve, meu amado irmão. Deus abençoe muito a vida de vocês. Daqui a pouco outros ainda poderão chegar. Muito bem, pessoal. O terceiro terreno tem a ver com aquele, como eu acabei de dizer, que está cheio de espinhos. Então, o que o texto diz aqui? No versículo 22, desculpe. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, grave essa expressão, hein? Não diz os pecados deste mundo. Fala, os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza ou das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Uau! Você já parou para pensar nisso aqui? Eu sou uma pessoa tranquila, eu procuro ser honesto, eu procuro não seguir, imitar pessoas de má índole, né, que roubam, que matam, que papapá. Uai, o texto não está dizendo, não se refere a pessoas marginalizadas. E o texto não está falando de pecado. O texto está falando de cuidados do mundo e fascinação das riquezas. Vamos lá. O que Jesus está dizendo com isso aqui? Primeiro, depois de um período de germinação, as plantas naturalmente começam a brotar. Então, o que Jesus estava vendo ao falar para os discípulos, ao compartilhar a parábola do semeador? Jesus estava vislumbrando a primavera, um período em que as sementes, a boa semente, viu, lançada, poderia, por causa do clima bom, da época, parecerem muito bonitas e muito parecidas com aquelas que são lançadas em terra boa, que nós falaremos no outro momento, viu?
Então, imagine você, já viu um campo de girassóis, como ele é lindo? Já viu? Claro, eles têm raízes, não é? E é uma coisa maravilhosa. Aqui Jesus está vendo algo parecido, entretanto, é uma visão enganosa. Porque há outras coisas em volta destas sementes aí, que caíram. Há outras coisas em volta destas sementes e que, durante a primavera, ainda não apareceram, mas as suas raízes estão lá. Estão lá. Quando o calor do sol se torna mais forte e aquece a terra, aí a raiz destes espinheiros e destas ervas daninhas ganham força e crescem rapidamente. É isso que Jesus está mostrando. E a boa semente, o que aconteceu com ela? Olha lá. Ela ficou vistosa, bonita, só que de repente, de uma maneira muito rápida, descontrolada, cresce o mato. Crescem os espinhos, cresce a erva daninha. Questão de semanas e os espinhos e os cardos já ultrapassaram o trigo em altura. Né? Então, nós não somos especialistas em plantar trigo, né? Mas nem é preciso. Observe um terreno e cheio de mato. Quem plantou o mato ali? Você chegou e viu que ele estava lá. Se ninguém cortar, o que acontece? Ele cresce e vira uma floresta, né? Impenetrável, porque mato é incontrolável, capim é incontrolável, muito espinho. É uma coisa terrível e serve de ambiente muito favorável para atrocidades, para ocultar cadáveres, para que as pessoas façam coisas hostis, traficantes, usuários de droga, com aquele capim alto. Ninguém plantou, mas ele está lá. Então quem cuida do terreno vai lá e passa a serra. E se você percebe na sua casa, entre o piso, não é? Aquele capim que cresce, se você não joga um veneno, mesmo jogando veneno, ele morre durante um tempo, ele some. Mas muitas vezes volta a aparecer. É assim, ninguém plantou. Ninguém plantou. E aí, então a semente, a boa semente, que é a palavra de Deus, caiu no meio destas raízes hostis, destes espinhos, destes cardos, segundo o que a palavra de Deus diz. E aí, no momento certo, passado aquele período em que a palavra de Deus, de algum modo, não entusiasticamente como o outro terreno, mas durante um tempo produziu alguma coisa, e aí não foi prejudicada por causa de perseguição, não foi prejudicada por causa da tribulação, não foi prejudicada por causa de problemas. Aqui o desafio é outro. As adversidades são outras. E eu disse, por isso o perigo é maior, porque não tem a ver com pecado. Jesus diz, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Então, na medida em que elas crescem, essas ervas daninhas vão crescendo, pressionam a boa semente e não permitem que ela receba a água de que necessita e os nutrientes que vêm da terra, e no final elas vão sufocando até que morrem e matam a semente. Então, o solo em que a semente foi lançada não é um solo necessariamente duro como aquele solo batido, não é aquele solo de pouca terra que tem pedra por baixo, não é. Ele é um solo relativamente bom. Por quê? Porque ele é fértil, ele é úmido. O capim não nasce no chão batido. Se o capim nascer no solo rochoso, vai acontecer a mesma coisa com ele. Ele vai morrer também.
Mas aqui não. Aqui o capim consegue encontrar terra suficiente para aprofundar raízes e cresce assustadoramente. Eu já cansei de ter que ficar cuidando, arrancando capim, mato com a mão mesmo da frente da calçada da casa. Já joguei veneno e mato e voltou a crescer do mesmo jeito. Dá trabalho, é difícil. Alguns jogam fogo, que eu não aconselho, não é recomendável, porque os riscos são muitos. Mas eu só quero dizer o seguinte, que mato ninguém plantou, ninguém planta, mas ele cresce. Os espinhos ninguém planta, mas eles crescem e são uma ameaça a qualquer planta boa, frutífera, que está no meio deles. Então observe, o único problema aqui é que aquele chão, né, nesse caso este chão aqui, né, esse chão aqui tem esses residentes permanentes de raízes profundas. Então, a semente que caiu nesta terra fértil e úmida, muito em breve, o que vai acontecer com ela? Ela terá que disputar lugar com raízes que crescem e se desenvolvem debaixo do solo. E com verdejantes cardos e espinhos. Tem espinho que até é bonito, né? Chega a produzir assim, umas flores bonitas, mas você chega perto e vê que são cardos, espinhos, são ervas daninhas, não são plantas que produzem frutos, não são. Em resumo, o que é que nós temos aqui, segundo Jesus? 2 tipos de plantas. Agora vão lutar por um lugar ao sol. E aquela que fincou as suas raízes mais profundamente, no final de tudo é que vai crescer, que vai permanecer. Estou perguntando ali, que está do meu lado aqui, porque ela já assumiu a postura de quem assim, encosta no sofá, confortavelmente, e o pastor vai falando. É claro que ela não chegou a esse ponto, porque ela está esperta ainda. Você também trata de ficar esperta aí, viu? Então, o assunto da semana passada foi corações. Quem é que está lembrado aí? Quem é que pode citar para nós? Quem colocou lá, escreveu nos comentários, ou quer escrever, põe aí só para lembrar, gente. Qual foi o tópico da semana passada? Que tipo de coração nós colocamos aqui? Corações. Vou dar uma dica, hein? A semente caiu, rouba! Isso é sinônimo de quê? Coração alegre? Alegre, o que mais? Empolgação, né? Corações empolgados. Hoje nós vamos falar de algo que é mais complicado do que um coração empolgado. Nós vamos falar de corações confusos, tá bom? Mais alguém aí para eu falar boa noite? Ok, vamos em frente. Diga aí, coloca no comentário, diga lá para eu poder cumprimentar você, tá bom? Vamos observar o que o texto diz aí novamente. Gente, volta lá. Então, quem quer colocar, escreva para mim, por favor. O tema de hoje é corações confusos. Até agora eu trabalhei só a introdução deste ponto, tá? Lilica, se quiser, escreve aí no celular da mamãe. Corações confusos. É o 5º ponto dessa série de estudos nossa aqui, viu, gente? Corações confusos. 5º ponto. Em algarismo romano. 5, corações confusos. Vamos ver lá o que o texto diz. Versículo 18 e versículos 18 e 19. Opa, deixa eu voltar aqui. Ah, não, eu queria... isso aqui é Marcos, viu, gente? Marcos 4, 18 e 19. Aqui, ó. O que é que diz aqui, ó? Marcos 4, 18 e 19. Diz assim: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Ok? Ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. É uma passagem paralela, pode escrever aí, minha filha. Marcos. Corações confusos. Minha filha está confusa. Corações confusos.
Marcos 4, 18 e 19. Gabi, dá uma força para a Lilica aqui, porque ela está confusa, tadinha. Marcos 4, 18 e 19, viu, gente? Passagem paralela. A que é que Jesus está se referindo aqui? Jesus está se referindo ao homem que leva uma vida dupla. Do tipo assim, religião aos domingos e vida sem religião durante a semana. Só a título de exemplo, tá? Domingo tem igreja. Isso é, as crianças costumam dizer assim, vai ter igreja hoje, né? Eu me lembro de alguns anos atrás, costumavam fazer esse tipo de pergunta. Vai ter igreja? Bom, igreja tem sempre, não é? Mas eu sei o que elas estavam querendo dizer. Vai ter culto hoje? Claro, todo domingo tem escola dominical e culto. A não ser no caso daquelas igrejas que andando para trás já suspenderam a realização de escolas dominicais. Tem muita igreja que não tem escola dominical de manhã. E eu não estou aqui censurando essa ou aquela, estou analisando o contexto que nós estamos vivendo, tá? Então, o homem que vai à igreja aos domingos, alguns ao culto à noite e só, está vivendo de quê? Espiritualmente. Do restante da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de manhã ainda, porque ele está tão exausto e tão cansado que domingo pela manhã não dá para ir a uma escola dominical. Não, porque eu tenho tido muitos compromissos, eu sou um homem responsável, eu sou um marido responsável, eu sou um pai de família, eu sou uma mulher que ajuda o meu marido, eu sou um filho que trabalha, que ajuda em casa. Não, eu não sou um desocupado. Então, é uma outra forma de dizer assim, os desocupados que se dirijam à igreja. Não seria algo assim? Para um pouquinho e pensa. Os desocupados que se dirijam à escola dominical, porque não, eu não. Não. Claro, meus irmãos, que nós temos que pensar com uma certa sabedoria para não colocar todo mundo num contexto que não cabe, né? Há pessoas que não têm condições mesmo de comparecer à igreja. Desculpem. O problema é que as mesmas pessoas que não têm condições de comparecer à igreja comparecem a muitos outros lugares. Eu não entendo isso aí. Quando na igreja você está reunido durante 1h30, 2 horas no máximo, vamos dizer assim, e muita gente não faz o mínimo esforço de comparecer, às vezes em outros encontros, festas, reuniões, passa-se horas ali. O que acontece com as pessoas? Não é com a igreja. O que acontece com as pessoas? Essa semente caiu num terreno bom? Eu tenho as minhas dúvidas, porque nós estamos diante de corações que se comportam dubiamente. Então, tratam a igreja, o reino de Deus, como uma opção. Ou então, assim, já que domingo é um dia diferente, eu vou à igreja, mas eu só posso ir ao culto. Porque se eu for de manhã, aí fica meu domingo vai embora, porque eu já trabalho a semana inteira. E aí domingo, então, precisa até o dia que eu tenho para descansar um pouquinho. Ok? Vocês vão pensar nisso. Principalmente aqueles que são reformados, conhecem a confissão de fé e sabem que o dia do Senhor, o primeiro da semana, deve ser reservado para o serviço divino. Quer falar alguma coisa, minha filha? Não, tem gente mais para comentar. Tem gente mais para comentar? Tá bom, então deixa eu falar oi. Eu ia falar depois, mas já que a minha filha insiste, né? O Índio e a Silvana, a Laurivete, tio Del tá aí, família, quanto tempo, hein, tio Del? Aí, olha que beleza, muito bem-vindos todos vocês, Lilica me ajudando e vocês entrando aos poucos aí, maravilha, sejam bem-vindos. Então, vamos lá. Então, quando o texto fala dos cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e de mais ambições, Jesus está apontando que o problema aqui não é necessariamente pecaminoso. Não. Trabalhar não é uma coisa pecaminosa. Estudar não é pecaminoso. Absolutamente. Não é. Mas quando nós invertemos a prioridade, aquilo que não é pecaminoso em si, começa a se tornar no entrave para impedir-me de desenvolver a fé, que
Deus colocou um dia no meu coração. Então, num contexto assim, a mensagem do Evangelho não pode florescer e nem pode dar fruto. Muito pelo contrário, ela é sufocada pelos cuidados do mundo. Tudo que a gente faz na vida, trabalhar, estudar e outras coisas mais, e que são coisas boas e necessárias, acabam sendo um instrumento para impedir que a boa semente brote, cresça e produza fruto em abundância. Então, esse homem aí é levado a ter uma vida dupla desde o começo. Ele é um homem confuso. Ah, você vai dizer, não, eu não sou confuso. Outros que me ouvirem depois, não, eu não sou confuso, eu sei muito bem o que eu quero na minha vida. Tá bom, tá muito bem. Continue vivendo 7 dias da semana para você. E quando der vontade, você procura a igreja, lê a Bíblia, essas coisas. Continua assim. O tempo vai passar, está passando. Daqui a pouco, todos nós não estaremos mais no mundo. Onde nós vamos estar? Onde? Essa resposta eu só tenho para mim. Eu não tenho essa resposta para você. Então a vida passa muito rapidamente. Sem planejar, sem assumir. Qualquer pessoa que faça isso está relegando propositadamente na maneira como vive, não de boca, mas pelo modo como vive, está relegando a sua fé a um lugar secundário, segundo plano. É um homem que colhe espinhos e cardos, eventualmente colhe apenas espinhos e cardos, porque não tem fé, não há resultados de fé, porque não há boa semente. E não adianta acessar o YouTube, não adianta ligar a televisão em programas religiosos, etc. Tal. Não se trata disso. Trata-se de você ir à palavra de Deus e receber a boa semente. Ela cai no seu coração. A boa semente, que é a palavra de Deus. E o resultado vai provar que ela caiu numa boa terra. Os resultados são a vida que se leva, os frutos que se produzem e outras coisas mais. Jesus afirma que será aqueles que vivem desta maneira dúbia ou dupla, né, vamos dizer assim, um domingo na igreja, o resto da semana, tudo meu, tudo para mim. Estou muito ocupado, minha cabeça está muito cheia, não posso, não dá, Deus entende, sou um homem, uma mulher muito ocupado, certo? Preciso de dinheiro, a situação está feia, etc e tal. Jesus afirma que até o que ele tem será tirado pelos próprios cuidados que ele tem com o mundo. Perde-se a noção de quem é Deus? Perde-se a noção de necessidade de Deus, perde-se a noção de viver de acordo com a vontade de Deus, perde-se a noção de ter humildade, amor, paz no coração, confiança, fé, perde-se a noção de tudo isso, mas está tudo bem, não dói. Barriga não é como o estômago que reclama quando está vazio, né? A fé, a ausência da fé, não reclama como o corpo reclama. Então alguém pode dizer assim, eu estou bem, eu vou bem, muito obrigado. Minha fé também vai muito bem, muito obrigado. Isso nós vamos saber quando estivermos diante do Senhor. Aí é claro que eu não estou aqui desejando que você chegue diante de Deus e passe por uma vergonha, né, e uma decepção e receba como eternidade aquilo que há de mais horrível para se imaginar. Não, não. Estou dizendo agora, enquanto você me ouve, enquanto nós estamos vivos, que este é o tempo para pensar. É agora. O mundo está aí. As necessidades sempre houveram no mundo. E sempre haverá necessidade de trabalhar. Sempre haverá necessidade de estudar. Sempre haverá necessidade de ganhar dinheiro. Sempre vai haver. Sempre vai. Sempre houve. Isso nunca vai acabar. Só vai acabar quando acabar o mundo. Aí ninguém vai precisar de dinheiro mais. Quando eu for baixar esse corpo, baixar a sepultura, não vai precisar de casa, de dinheiro. Estava falando para Lolo hoje, o carro. Sim. Que quando acabar tudo isso aqui, então, aí não vai precisar de carro, não vai precisar preocupação com conta para pagar, não vai precisar
ficar preocupado com a saúde, com a enfermidade. Saúde ninguém fica preocupado. Com a enfermidade, não vai ficar preocupado com nada. Porque acabou. Agora é a vida eterna. E então, eu chamo aqui o texto que está em Hebreus 12:1, que fala muito ao meu coração e que tem tudo a ver com os cuidados deste mundo. Portanto, também nós, Hebreus 12:1, põe aí, Lilica. Escreveu aí? Gabi, a Lilica está meio perdida aqui, ô Gabi. Socorro. Peraí, eu já estou ajudando. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, gruda, né? Está ali perseguindo de perto. Corramos, não é andemos, não. Corramos com perseverança ou percorramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então aqui, trazendo para as aplicações e já caminhando para o final, né? Quem nos dias de Jesus não tinha preocupações de qualquer natureza? Olha lá, havia pobreza nos dias de Jesus? Você vai dizer, claro. Havia doenças? Ora, Jesus não curou tanta gente? Claro que havia doenças. O povo morria? Morria. De doenças que a gente nem conheceu porque o avanço científico erradicou essas coisas do mundo. Tipo assim, a poliomielite. Recentemente alguém falou assim, ó, tem que vacinar as crianças de novo porque a poliomielite parece que está... A Lica está fazendo assim que ela já pensa em agulha. Mas a vacina da poliomielite é uma gotinha. Mas é chamada de vacina, minha filha. Uma gotinha. Então, a poliomielite foi erradicada do Brasil, mas agora alguns acham que ela pode voltar, então as crianças têm que ser vacinadas, os bebês. Já pensou uma gotinha e impedir que alguém passe o resto da vida sem poder andar direito? Eu já vi muitas crianças assim, que hoje estão adultas, né? Algumas delas talvez não estejam mais nem neste mundo, mas por causa da falta da vacina da poliomielite, não estou falando de Covid aqui não, hein, gente, tá? Por causa da falta da vacina da poliomielite, uma gotinha de nada, muitos deles acabaram tendo uma vida comprometida, toda ela. Então eles tinham enfermidades, eles tinham domínio político, coisa que nós sofremos bastante hoje, no mundo todo, não é só no Brasil não. No mundo inteiro, nós somos reféns deste universo político. Alguns homens e mulheres que não têm qualquer compromisso com a palavra de Deus e com a verdade, dominam sobre o povo e faz o povo perecer. Os judeus sabiam muito bem o que era isto. Os judeus eram um povo sem planos? Pergunto. Eles não tinham sonhos, propósitos, esperança para alcançar alguma coisa no mundo, comprar uma casa própria, comprar um carrinho, comprar carro hoje está meio complicado por causa da alta do combustível, né? Comprar uma motinha, aí vai, né? Uma bicicleta, sei lá, né? Não sei, a ambição é um negócio complicado. Tem gente que quer mansão, não quer casa. Tem gente que quer navio, não quer uma canoa para pescar. Então é muito complicado. Aquele povo não tinha planos, sonhos, propósitos, esperança para alcançar alguma coisa no mundo? Meus irmãos, qualquer cristão maduro sabe que a abundância de bens, o ser bem-sucedido neste mundo, são bênçãos que Deus dá para qualquer pessoa. Então não nos enganemos pensando assim, Deus está muito feliz comigo porque, olha, está tudo dando certo para mim. Cuidado! Cuidado! O melhor exemplo que eu posso citar aqui, neste momento que me vem à cabeça, é aquele quando Deus chama Moisés para tirar o povo hebreu da escravidão do Egito. E Deus já prepara Moisés dizendo assim, eu endurecerei o coração do faraó. O que Deus estava dizendo? Ele não vai deixar o povo ir, vai fechar as portas.
Então não comemore precipitadamente, porque quem oferece facilidades não é Deus. Não é Deus. Jesus, a propósito, coloca o caminho das facilidades como o pior caminho que alguém tem para poder seguir. Claro que eu quero uma vida confortável. Claro que eu não quero passar necessidades, eu não quero ver minha família privada de uma vida digna, eu não quero. Ninguém quer coisas assim, mas nós estamos indo muito além. Pessoas que vivem em função destes pensamentos. Então, eu repito, Deus dá a todo ser humano, não é um privilégio reservado para crentes apenas. Até os corruptos acabam se enriquecendo, construindo impérios, massacrando um povo justo, um povo humilde, um povo simples. Quem permite? Deus permite, mas eles não perdem por esperar. O salmista diz isto, né? Da mesma maneira, eles também enfrentavam, o povo judeu enfrentava o mais grave e desafiador de todos os problemas desde que os nossos primeiros pais caíram. Eles nasceram enfermos na alma, como todos nós nascemos. Mas se eles estavam assim, tão carentes de arrependimento, de salvação, de purificação de alma, por que rejeitaram a Cristo e o mataram no final? Uma das razões está aqui descrita na parábola do semeador. Os cuidados deste mundo. As ambições, as concupiscências, os desejos por ser alguém. Ah, como é bom ter likes na internet, não é não? Ah, como é bom olhar as visualizações. Olha, né? Quantos seguidores aqui, e etc e tal. Como é bom ser famoso. As ambições, as concupiscências, os desejos por ser alguém, obter reconhecimento humano, aplausos, diplomas, né? Ser muito elogiado, ser muito assediado não no sentido pejorativo da palavra, mas ser cercado por paparazzis, eu não sei o que é isso, nunca soube, né? Então eu disse, obter reconhecimento, acumular bens. Então essas coisas aí, Jesus está dizendo, são suficientes para sufocar a semente que cai em um coração que está dividindo espaço com elas, que as tem como algo de grande importância. Eu aproveito aqui para apontar dois fatores fundamentais. Jesus Cristo era ao mesmo tempo o semeador e a mais pura semente. Mas diz-me, eles o quiseram ouvir? Não. Eles não somente não quiseram ouvir, como o mataram. Qualquer semeador, qualquer pregador tem uma concorrência extremamente desleal, sabia? Ele lança a semente sempre. Sempre a palavra de Deus é aberta, lida em casa, na igreja, em outros ambientes, mencionada, mas muitos só recebem aos domingos. Na rua, alguém pode ouvir e, tá bom, foi um momento ali, uns minutinhos, que eu vi a palavra, ele falou sobre a Bíblia comigo. Outros vão à igreja empolgados, essa igreja é a oportunidade que Deus me deu, é aqui que eu vou ficar, gostei, etc e tal, e no final, frustração. Então, receber a semente só aos domingos, Lilica, não quer que dá? Às vezes domingos? Só aos domingos, o que é que dá? Vai à igreja só domingo, só lê a Bíblia domingo. Dá em desnutrição, fraqueza. Tem que fazer isso todo dia. E no final, morte. Né? Além disso, meus irmãos, além de se rejeitar, de buscar a Escritura em um momento tão insignificante durante a semana, outras coisas são buscadas insistentemente. Por exemplo, televisão, com as suas novelas, seus seriados, seus filmes, o smartphone e a internet. Alguém fala assim, em casa, graças a Deus, mas tem telefone, tem smartphone, tem computador, tem os professores que acompanham os filhos desde o maternal até o pós-doutorado. Muitos deles carregados de ideologias e filosofias satânicas,
malignas que corroem, corrompem o caráter humano. Como eu disse, meus irmãos, uma concorrência extremamente desleal. O que é que um semeador pode fazer em relação a tudo isto? Não é o trabalho dele. Acompanhar os seus filhos ou os filhos dos irmãos, dos crentes na escola e ficar de olho no professor e falar assim, não fale isso para os alunos. Não diga tamanha bobagem. Ficar preocupado com os amiguinhos, com os coleguinhas, falar assim, meu filho, sai daí desse grupo. Ou o filho do cristão, do membro da igreja, não anda com A, com B, com C, não faça isso. Não é trabalho do pregador, do semeador, não. Não. Cada coração precisa saber e reconhecer o que está à sua volta e o influencia mais do que a própria palavra de Deus. Pode ser simplesmente a cultura de um país. No nosso caso aqui, o Brasil ele importa muitas culturas, né? Além da sua própria, importa outras tantas. E aí o catolicismo romano exerce uma influência tão forte sobre o Brasil que é um negócio terrível. Então a cultura de um país, uma religião que aceita a Bíblia além de outras fontes. Uma família que pressiona, mas você já foi à igreja hoje, vai de novo, você já foi essa semana, vai outra vez. Amigos que influenciam. Sem contar a própria velha natureza que luta ferozmente contra a vontade de Deus. Você é um terreno entre os espinhos? Só você pode responder essa pergunta. A gente pode observar e ver o que é que está crescendo à sua volta. Se você tem tido raízes profundas, frutas em abundância, ou se os espinhos, os cuidados desta vida estão tirando de você o que há de melhor na sua vida, em termos de capacidade, competência, saúde, tempo, dinheiro, tudo. Os cuidados deste mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe e nos ajude a refletir com muita seriedade, fugindo dos espinhos e dos cardos que crescem ferozmente à nossa volta. Amém. Amém, né, Lica? Vai despedir? Vamos fazer uma oração depois, aí eu vou dar boa noite para todo o pessoal que entrou aí, certo? O que você acha de orar, Lilica? Faz uma oração? Mas aí você pega o microfone aqui só e eu vou fechar os olhos, vocês também. Nós vamos ouvir a voz da Lilica orando, tá? Porque ela está com um negócio, uma toalha no cabelo, que nem gente grande, toma um banho, né? E ela não vai gostar de aparecer, não. Então, ora, minha filha, por favor. Senhor, meu Deus, muito obrigada por mais esta noite que o Senhor nos dá. Obrigada pela oportunidade de estarmos falando mais da tua palavra, Senhor. Para que o Senhor renove nossos corações. Obrigada pela palavra de hoje. Para que o Senhor faça com que nós pratiquemos cada vez mais as coisas que nós aprendemos sobre Ti, Senhor. Nos abençoe e nos guarde durante essa noite e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, obrigado, minha filha. Então vou dar boa noite aqui para o Rony, que já volta a trabalhar amanhã, né, Rony Edes? Agora chega de Covid, não tem hora que Covid passa a ser uma certa, como é que eu vou dizer assim, uma folga, né? Folga, Covid, ficar em casa, olha que beleza. Nada disso não, Covid é ruim demais, o negócio é complicado. Rony Eres, Dona Maria Xavier, Kátia Félix, lá de Agudos, Luzia, Dona Luzia, minha sogra, o Noel, o Sidoca, melhoras aí para Sidoca e para Elaine, hein? Já falei, hein? Tratem de melhorar, gente, porque eu não quero que vocês precipitadamente resolvam ir encontrar com Jesus sem falar comigo primeiro não, hein, gente? Faz isso não, tá? Então sara primeiro e vamos trabalhar mais, porque tem muito chão pela frente. Dona Zilda, boa noite. Presbítero Elias Feitosa, Elizabeth Andrade, Ana Espíndola, Senhora Marta e Senhor Joel, Dona Naíra e Senhor João Costa, Diácono Gabi, Sentira, isso mesmo, minha filha? Sentira Zanetti, ela falou de onde é? Você leu aí? Beth, Dona Alvina, Lloyd, Neire, Irene, Dona Irene
e a Yara, Richard Beth, Claudemir, João Carlos, Ismael e Ana, Regenir Macedo, Sidoca já falei, Indy Silvana, Laurivete, Delmarque Família e a Ana Lúcia Onofre. Pode entrar o Ederaldo Garavelli. Ederaldo Garavelli é o nome que é... Hã? Ideraldo. Ó, oi e tchau, né, Ideraldo? Aí, ó. Mas vocês terão acesso ao vídeo, todo ele, depois que nós encerrarmos aqui, sem nenhum problema, tá bom? Domingo, às 9 da manhã, se você não tem compromisso com a sua igreja, nós voltaremos a nos ver para a honra e glória do nosso Deus, se Ele assim nos permitir. Até breve, melhoras para quem está doente, com o bichinho do coffee, e vamos sarar, gente, porque o tempo não para. Até breve.